Tudo que o Carlos estava falando aqui tem a ver com o tema que a gente vai compartilhar hoje, que é cheios do Espírito. É tudo que nós precisamos nesse tempo. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou, e eu nem comentei isso com o Carlos, mas Deus falou exatamente isso ao meu coração. Eu percebi isso, que há muitas pessoas com a mente dividida. E não é tempo de mente dividida, é tempo de certeza. Certeza de quem Deus é para mim e quem Deus é para você. Porque ventos vêm, mas aqueles que estão firmados na rocha não serão abalados. Esse é o tema aí desse ano para o que todos sabem, inabaláveis. E em relação a isso de ter mente dividida, tem uma passagem lá em 1 Reis, abra aí por favor, 1 Reis. Deixa eu pegar aqui. 1 Reis 18. Quando Elias está lá no Monte Carmelo e o povo de Israel, não podemos julgar eles, né, gente? Quantas vezes nós também caímos nessas situações? Eles estavam lá, será que é isso? Será que não é? E aí Elias se levanta e começa assim, no capítulo 18, verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, eles estavam com a mente dividida. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Para a gente entender o nível de confusão que aquele povo estava. E nós, nesse tempo, temos que ter a certeza. E eu vou ler esse texto. Eu creio que quando nós lemos a palavra, eu sempre falo isso, há poder fluindo. Então leia com atenção. Pode ser que Deus revele em um verso algo que vai revelar só para você. Mas o contexto que eu quero dizer é isso, de ter a mente dividida, que não é tempo disso. Jesus é a certeza, é aquilo que nós temos, a nossa maior certeza, a nossa maior segurança. Se chama Jesus Cristo. Continuando aqui no 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos. E dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Ou seja, o povo queria ver. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E maquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção algumas. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Que nessa noite todo o altar do seu coração que esteja quebrado, que esteja com dúvida, seja restaurado na autoridade do nome de Jesus.
Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez uma vala ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água a vala. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. O Senhor é Deus. Qualquer dúvida, qualquer pensamento mentiroso que o inferno tenha colocado nessa noite, eu declaro o fogo de Deus consumindo agora, em o nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus. Ele é real, Ele é poderoso, Ele não muda. O mesmo Deus que derramou fogo do céu aqui, na frente de todo o povo, é o mesmo Deus que nessa noite tem o Espírito Santo dele, que desce como fogo e consome tudo aquilo que é contrário. Não aceitamos pensamento dividido, porque não dá tempo. É tempo da certeza, é tempo de nós nos prostrarmos e dizer: só o Senhor é Deus. Eu creio em Deus poderoso, eu creio em Deus, um Deus que faz maravilhas, que abriu o mar, que cura, que salva, que liberta. Esse é o meu Deus. E se você está aqui nessa noite, tenha certeza que Ele é o seu. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não há espaço para dúvida. Decida, se posicione. Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esses dias Ele me falou uma frase. Na live de oração eu estava orando e Deus falou: tudo pode mudar, porque eu não mudo. Qual é a situação que não pode mudar? É o Deus que ressuscita mortos, que cura, que salva, que transforma. Não há nenhuma situação em que a gente possa duvidar de quem Deus é. Ele é o eu sou. Ele é a provisão, Ele é a saúde, Ele é a paz. E a gente precisa, nesse tempo, entender que tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que o Espírito Santo inspirou para essa noite, só é possível de uma forma. Obrigada. Só é possível de uma forma: cheios do Espírito. Sozinho a gente não consegue. Vindo à igreja domingo e no outro domingo a gente não consegue. Orando: Senhor, obrigada pelo meu dia. Glória a Deus se você ora isso, mas é pouco. A gente precisa se encher. Quando a gente está com sede, a gente não quer: vou pegar um conta-gotas aqui e dar um golinho dessa água. Não, você quer encher. Só um minuto que eu vou beber minha água agora. Em Efésios, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E não é somente no dia que você é batizado no Espírito Santo que você ora em línguas.
Não é um evento isolado, é uma constância. Enchei-vos do Espírito, é a nossa parte. O Espírito Santo não vai, ele já veio sobre nós, ele está em nós porque somos novas criaturas. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo já habita em você. No dia que nós fomos batizados no Espírito Santo e que o Espírito Santo desce e a evidência é o falar em línguas, nós estamos cheios naquele dia. Mas no outro dia, se a gente não se encher, tudo desse mundo aqui desgasta. Por isso precisamos nos encher constantemente. E se a gente não entender isso agora, igreja, tem que ser agora. Esse é o tempo. Porque tudo flui quando estamos cheios do Espírito. As coisas fluem. Sabe aquela coisa emperrada que você tem que resolver e nada vai e o negócio tá? Para, ora em línguas, fala: Deus, Espírito Santo, você é poderoso. Eu quero me encher de você e eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar entendimento, vai me dar clareza. Ele é esse Deus. E é decisão. Você não vai acordar sentindo vontade, tô alegre, vou orar em línguas. Esquece, a gente já está, como o Carlos tem falado aqui, a gente está indo para outro nível, nível de maturidade. Sei que pode ter gente que está aqui há pouco tempo, é novo convertido, mas glória a Deus, o tamanho da velocidade da maturidade depende da sua fome e sede. E a gente está aqui para te incentivar a você ter mais e mais fome e sede, porque tem uma fonte inesgotável disponível. Então se enche, vamos nos encher nessa noite. Esse é o convite do nosso Pai nessa noite. Vocês sabem que aqui todo dia, às 10 horas, de segunda a sexta, nós temos uma live de oração. Eu faço questão de toda vez que eu estou aqui falar da live, porque tem feito a diferença na nossa vida. Graças a Deus que eu, Carlos, Isabela, o pastor Teixeira, a gente tem a oportunidade de estar aqui todo dia. E, gente, não há monotonia com Deus. Não existe uma live igual a outra, porque Deus é vivo, Ele é real, Ele se move, Ele fala. Deus é o Deus que fala. Eu nunca ouvi a voz de Deus audível ainda. Deus, estou aí, se quiser falar... Estou aí para ouvir, mas eu creio, eu não preciso ouvir, porque Ele fala aqui dentro, do testemunho interior, Ele coloca algo para você interceder, e você lê um versículo, e não, se você está vivendo, sabe, aquela vida monótona, parece que todo dia é o mesmo dia, eu vou trabalhar, acordo, vou para lá e durmo, aí vou para a faculdade, estou cansado, o corpo precisa descansar, mas o espírito tem que ser renovado. Todos os dias, assim como a gente dorme e come todos os dias, a gente precisa se encher do Espírito todos os dias, porque senão você vai viver essa vidinha mais ou menos. E Jesus não foi naquela cruz para a gente viver uma vidinha mais ou menos, não. Ele se entregou, Ele deu o melhor, tudo. Ele se deu naquela cruz. E não foi fácil, Ele não acordou no dia e falou: vou para a cruz morrer pelas pessoas que meu Pai ama, que eu amo. Não, Ele suou sangue. E eu não conheço ninguém que tenha suado sangue aqui. Então é muito importante a gente entender o nível de entrega. Da última vez que eu compartilhei aqui a palavra, eu falei sobre o poder da entrega. E é o tempo de entregar. Porque a gente louva, a gente fala que quer que Deus faça do jeito dele. Mas quando Ele pede alguma coisa que sai um pouquinho ali do nosso... Que a gente está ali nas nossas linhas ali, a gente já, Mas cheios do Espírito a gente consegue. Amém? Aleluia. Assim como o Carlos estava falando aqui, a Bíblia, gente, não é um livro de histórias. Só que é a palavra, é o poder de Deus para a salvação, para a cura, para a libertação. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque Teu Espírito está aqui nessa noite para nos encher, para mandar embora todo espírito de apatia, de mornidão. Hoje de manhã o Senhor falou ao meu coração, a gente estava num louvor maravilhoso aqui. Quem esteve aqui no encontro da manhã, um dos encontros? Gente, foi demais. A presença de Deus estava demais e Ele está aqui da mesma forma nessa noite. Mas veio no meu espírito Ele falando: acabou o tempo da mornidão da minha igreja. E por mais que às vezes a gente olhe assim e fala: é Deus, porque se Ele falou eu acredito. E que comece em mim, que comece em você, para que a gente possa estar cheio, tão cheio da presença que quem está em volta vai ser influenciado. Uns dias atrás,
Na quinta-feira, acho que foi passado ou retrasado, o Carlos estava ali. Na segunda fileira, ele falou, que tá muito apertado, eu quero louvar com liberdade. Ele veio pra frente, né? Foi passado, né? Aí ele veio, na hora eu falei, caramba, amor, você vai dançar assim? Depois eu falei, cara, é isso. Eu vou julgar o meu marido que ele quer dançar pro pai dele? Não. E eu aprendi com ele. Hoje de manhã eu fiz isso. Gente, que maravilha. Que maravilha dançar na presença de Deus. Porque a gente não está aqui para julgar ninguém, para falar que extravagante. Extravagante é o amor de Deus naquela cruz. Se a gente não for extravagante para Deus, a gente vai ser para quem? Não há nada nesse mundo que atraia o meu coração. Eu quero a presença do meu Pai. Eu quero atrair os olhos dele. Porque assim como o Carlos também falou, né? Estou te citando pra caramba hoje, irmão. Ele falou nessa manhã, é isso. Deus vê a gente como criança. Falou lá, meu filho dançando em liberdade. Que coisa linda. E você pode falar, Ju, mas eu sou meio assim. Mas quando você estiver cheio do Espírito, você não vai conseguir conter. Que é isso que aconteceu comigo hoje. Eu dancei. Falei, eu tô dançando pro meu Pai. Glória a Deus. Se libere, não aceite rótulos. Ah, mas ela é tímida. Ah, mas ela quase não fala. Ah, por que ele é assim? Se libere. Ele é o Deus que libertou de todo rótulo. A única coisa que tem tatuado aqui no nosso coração é filho amado, filha amada. E é isso que eu quero. Qualquer outro rótulo não me interessa. E isso é só o Espírito Santo que pode falar e revelar ao nosso coração. Nessa noite eu estou aqui para compartilhar o que Deus tem queimado no nosso coração. Porque às vezes, eu não sei você, mas eu vou ler o livro de Atos e eu falo, uau! Deus era assim todo dia, aconteceu alguma coisa? Ou quando Jesus estava aqui com os discípulos, é todo dia? E lá no final do livro de João, se eu não me engano, eu falei, aqui foram registrados algumas coisas, mas se fosse registrar tudo que Deus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Ou seja, era muita coisa todo dia, em 3 anos e meio. E eu olho e eu falo, Senhor, a gente está caminhando, a gente está avançando, mas tem muito mais aqui. E qual é a nossa diferença da nossa igreja de hoje para a igreja de Atos? Em questão de natureza. Eles eram filhos de Deus, criam que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Quem crê aqui diz amém. Amém. O Espírito Santo havia sido derramado e eles foram cheios. E quem aqui é cheio do Espírito Santo diz amém. Amém. Então, acho que a gente está no caminho. Mas quando você vê, a gente vai ler um pouquinho, algumas passagens de Atos. Não era de vez em quando que eles oravam, que eles se reuniam, era constantemente cheios. Constantemente cheios. Em Atos 2, 42, diz lá, como viviam os convertidos, é o subtítulo. E diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam, ou seja, não era um dia sim, 2 dias não. Perseveravam, todo dia, eles estavam lá firmes. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Temor de Deus está sendo restaurado na igreja nesse tempo, eu creio. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia! Nós temos nos reunido, nós temos orado todos os dias, mas é uma decisão individual. Cada um tem o seu secreto, cada um tem o seu momento com Deus, para poder se encher. E quando estamos aqui, nós transbordamos, porque quando tem muita gente cheia, transborda. Não é isso que acontece? Eu creio, acabou o tempo da mornidão na igreja, na nossa igreja, na igreja do Senhor sobre a face da terra. E se você, nessa noite, está abatido, está triste, deixa eu te falar, não tem nada a ver com Deus. A sua parte é abrir o coração, e isso Ele não faz pela gente. O que a gente não podia fazer, Ele fez. Foi lá e morreu naquela cruz. Mas a nossa parte é abrir o coração. Não há espaço para mente dividida, nem coração de pedra nessa igreja, em nome de Jesus. Então, eu li aí como é que era a igreja, e vamos ler um pouquinho o 3. Quando Pedro e João estavam indo lá para o templo, Atos 3, 1. Abra aí enquanto eu bebo mais um golinho.
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Havia uma expectativa no coração desse homem. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Expectativa. Qual a expectativa que você veio aqui nessa noite? Sonda aí, Senhor, por que eu vim aqui no encontro da Wake essa noite? Expectativa. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, obrigada. Estamos com expectativa no nosso coração, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus real que está aqui se movendo. Em cada palavra lida, em cada verso lido sai poder, porque a palavra dEle é poder. E aí, depois disso, no verso 16, Pedro começa a falar, discursar ali no templo. Atos 3,16, continuando aqui. Pulei um pedaço para ir para o discurso de Pedro. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E aí depois disso, Pedro continua o discurso e ele e João são presos. Olha só a perseguição. E aí no 8 diz, 4:8 agora, Atos 4:8. Eu vou ler uns versos salteados, acompanhem por favor. 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha aí, não há um só lugar em Atos que você leia alguém que fez algo, sinais, prodígios, maravilhas, e não diga: fulano cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo. Temos que aprender com a palavra, amém? Então, continuando. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Aleluia! É isso. Cheios do Espírito Santo, não poderão falar nada. Eles podem até não querer acreditar, mas eles não vão poder negar que há um Deus poderoso agindo na nossa vida. Aleluia! E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens?
Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar eles para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Você acha que eles pararam? Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus. Estamos aqui para obedecer a Deus, não importa o que os homens falem. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. 40 anos esperando uma cura. Mas quando ele viu aqueles homens cheios do Espírito Santo, ele olhou com expectativa. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Qual é a sua expectativa? Não há nada que ele não possa fazer. Obrigada, Senhor, obrigada. Então, com isso a gente vê qual é a grande diferença do livro de Atos. Na verdade, nenhuma. A verdade é que provavelmente, com certeza, eles tinham muito menos distrações do que a gente. Porque Deus fala o tempo todo. Deus nos chama para um relacionamento diário o tempo todo. Mas nós estamos distraídos. Nós estamos aqui olhando para baixo. E aí Deus quer te mostrar alguma situação, te falar alguma coisa a respeito daquilo. Mas é preciso abrir mão. Abra mão daquilo que Ele já te pediu. E assim como eu falei da última vez que eu estava aqui, não sou eu que vou falar o que é, o Espírito Santo já te falou. Então vamos obedecer. Obedeça. Abra mão. Porque Ele quer falar, Ele quer fazer. O Espírito Santo busca aqueles que querem mais, para que Ele possa se revelar e usar tremendamente. Mas para isso os vasos têm que estar vazios, para que Ele enche. Para que Ele nos enche. Aleluia. E a gente sabe que fé é certeza. Ou a gente crê ou a gente não crê. Não existe fé pequena e fé grande. É on ou off. É ou não é. E a gente tem que decidir. Eu creio de todo o meu coração que eu sirvo a um Deus de quem eu sou filha amada. E Ele tem plano e propósito para a minha vida. E eu posso me encher desse Espírito maravilhoso todos os dias, porque está disponível para a nossa vida. Aleluia. Como eu falei, todos os sinais e prodígios relatados em Atos foram realizados por pessoas que sabiam quem eram em Jesus e cheias do Espírito Santo. Agora abra lá, por favor, Atos 6, um pouquinho mais para frente. Que bom que você veio nessa noite. E tenha certeza que foi o Espírito Santo que te chamou aqui. Lá em Atos 6, no verso 8, fala um pouco sobre Estevão. E diz assim, verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, lição de casa, você lê aí Atos 6, 7. Mas eu vou dar uma avançada aqui. Então, Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, fazia sinais, prodígios, a ponto das pessoas terem que subornar homens para dizer que ele estava falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aí, diante disso, homens mentirosos foram lá falar dele. E aí, ele foi chamado lá no Sinédrio para se justificar. E ele faz uma defesa. Gente, o capítulo 7 é um resumo maravilhoso. Estevão, cheio do Espírito Santo, falando lá desde Abraão
até quando Salomão construiu o templo, que vai do verso 7:1 até o verso 47. Leia em casa, porque é muito bom. Mas para ganhar tempo aqui, eu vou direto para o verso 48. Ele termina o discurso assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? O Deus poderoso, não há impossíveis, creia. E no 51, ele falando lá pro povo que ele estava fazendo esse discurso: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se, ficaram furiosos no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Assim como nós cantamos, os que olham para ti estão radiantes. Estevão foi apedrejado e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Um homem cheio do Espírito Santo sendo apedrejado. Você pode falar: Ju, mas você não sabe quantas pedras estão lançando. Olhe para ele nessa noite. Os que olham para Deus, os que estão com os olhos fitos em Jesus, não vão sentir as pedradas, mas vão ver a glória de Deus se manifestando. Vão ver o Filho de Deus à direita, à destra de Deus. E o que são pedradas? Perto da glória de Deus, perto da nossa vida eterna. E ele ainda pede, assim como Jesus pede lá na cruz: não imputes estes pecados. E a partir disso, é a primeira vez que a gente vê Saulo, né? Que é Paulo, apareceu aí. Ele consentiu nessa morte. Com certeza isso impactou o coração de Paulo e foi o início de uma grande obra que Deus fez na vida desse homem. Naquele dia, continuando, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Mas Estevão cumpriu a missão dele. E a partir desse momento a igreja começou a ser perseguida. Porque alguém não olhou para as pedradas. Alguém olhou para Jesus e foi até o fim. E Deus está à procura desses. Quem vai ser? Oh Senhor, Espírito Santo, sem ti nós não podemos. Mas cheios do teu Espírito nós podemos todas as coisas. Heradarayosore, kandarayosore, andarayosore, kandarayosore. Oh Espírito Santo, queima,
Cada verso que nós estamos lendo aqui, Senhor, vai queimando aquilo que não é teu dentro de cada um de nós, purificando, depurando. Aleluia. E essa promessa do Espírito Santo, foi Jesus quem disse que ele enviaria o Espírito Santo para não nos deixar sozinhos. Abra lá, por favor, em João 7. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E se está registrado que Jesus falou é a verdade, é poder. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber aos que nele crescem. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia, eu creio, Pai. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Uma promessa. Agora vamos lá para Atos 1. Jesus falou lá em João, depois ele falou outras vezes que não deixaria os apóstolos, os discípulos, que ele enviaria outro igual a ele, para que a gente nunca estaria sozinho. E aí, Atos 1, a partir do verso 6, quando Jesus é assunto aos céus, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vieste subir. E essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Ele voltará para buscar uma igreja cheia do Espírito, uma igreja com uma mente firmada na palavra, cheia do Espírito. Quando Jesus promete, ele cumpre, amém? Atos 2. Aleluia. Atos 2, só um minutinho. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí no 14... Pedro, cheio de ousadia e intrepidez do Espírito, diz assim: então se levantou-se Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E eu sei que a gente lê esse texto muitas vezes, é lido muitas vezes, mas não se acostume. É real, é vivo para esse tempo. É a presença do Espírito Santo que está agora mexendo aí dentro de você. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Há salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E essa é a boa nova que a gente tem que compartilhar. Mas temos que estar cheios. Porque você não pode chegar e falar: oi gente, sabe o que é? Jesus morreu e ressuscitou. Ele tem algo para você. Não. Cheio do Espírito você vai falar: ei, você está passando por alguma coisa? Eu tenho a solução, o nome dele é Jesus Cristo, porque ele é pessoal e real para a minha vida. Tem que ser uma experiência pessoal. E isso a gente não pode fazer por você e nem você pela gente. É individual. E eu não estou falando de jeito de falar, se você é mais quieto, mas é o que eu te falei: o dia que você estiver cheio do Espírito, não se segura. Não dá para controlar. No sentido de que você vai querer se entregar, tá? Porque é uma presença poderosa. E quanto mais você ora, mais você quer de Deus. E talvez você possa estar aqui nessa noite falando: ela está falando isso aí tudo, mas estou bem, estou aqui na minha vida. Não, você não está assim. Você quer mais. Porque eu não conheço ninguém que tenha experimentado a presença real de Deus e não queira mais. Eu quero mais. As águas estão começando a subir, mas nem chegou perto daquilo que ainda vai acontecer. Muito mais. As águas estão subindo. Do nosso interior fluirão rios de água viva. É a palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra. E você vê Pedro, aquele que chegou a negar Jesus, cheio do Espírito Santo, que ele é capaz de fazer. Vou ler mais um pouquinho de Atos 2. Vamos ler a palavra, porque ela é vida, ela é real. Ela enche nosso coração de esperança e da presença poderosa do nosso Deus. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2:37, Pedro continua o discurso dele. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, eles viram que era algo real, que era algo vivo, era algo dinâmico, dunamis de Deus, dentro daqueles homens, que eram homens normais até então. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está disponível para aquele que é uma nova criatura, uma plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! Eu creio que dia 16, no batismo, nós veremos isso aqui lotado de pessoas que entregaram sua vida para Jesus. E chegaremos a números maiores, porque Deus está agindo poderosamente através da oração, através daqueles que estão buscando e estão escolhendo ser cheios. Para finalizar, vamos lá em Efésios.
Eu falei já no início, mas eu vou ler agora a passagem completa aqui. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia, Pai, obrigada pela tua palavra, que é real, é realidade máxima na minha vida e na sua também. Tome posse. É para nós hoje, igreja. É para hoje. Ele está aqui. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. E eu não preciso sentir nada para dizer isso, porque eu creio. Nós somos daqueles que creem, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo, ouvindo uma voz audível ou não ouvindo. Porque crença é decisão, e nós decidimos nessa noite crer de todo o nosso coração, Pai, em tudo que foi dito aqui. E esse é o convite do Pai para essa noite. Quem tem sede, venha. Venha e beba da água que está disponível. A água do Espírito. Fique de pé, por favor. Ore em línguas. Se encha, está disponível, se encha. Toda resistência já foi quebrada, já oramos por isso no início desse culto. Libere-se na presença do seu Deus. Seja extravagante na sua oração. Jesus foi extravagante naquela cruz. Não deixa que timidez, todo espírito de timidez, todo espírito que te limita a fazer, a ter liberdade na presença do teu Pai, eu declaro agora caído por terra em nome de Jesus. Eu declaro ousadia e intrepidez nessa hora, para cada um de nós. Ore em línguas. Oh, Pai, obrigado. Eu creio que acabou o tempo de mornidão da tua igreja. Oh, Senhor, o teu fogo do céu consumindo, assim como naquele Monte Carmelo, Pai, e todos vendo, e todos provando, experimentando que só o Senhor é Deus, não há outro a quem nós queremos adorar, não há outro a quem nós queremos nos render nessa noite. É uma escolha, você pode ficar com a sua boca fechada, mas você vai perder muito. Não espere sentir. Abra sua boca em fé. Você que não é batizado no Espírito Santo, Carlos já orou aqui no início. Mas eu creio, depois que nós lemos também a palavra e foi revelado o que é essa presença maravilhosa do Espírito, uma plenitude sobre a sua vida. Receba, não precisa ninguém encostar em você, não precisa ir aí orar por você. Você abre a sua boca por fé e deixa fluir o Espírito Santo que está sobre a sua vida. Uma igreja quente, Pai. Oh Deus, o teu fogo queimando, a tua presença que é melhor do que a nossa própria vida, Deus. Oh Deus, obrigado, porque escolhemos
não nos acostumar com a tua presença, porque o Senhor é real. Um toque do Espírito Santo sobre a sua vida muda toda uma situação. Receba em o nome de Jesus. Cura, pensamento alinhado em nome de Jesus. Herandarayosore kandarayosore. Herandarayosore kandaradayosore. Cheios do Espírito, nós poderemos fazer tudo o que está programado. Quem quer cumprir a vontade do Pai, se lance nessa noite nesse rio, porque é a porção de hoje, porque amanhã você vai ter que se lançar de novo. Mas não deixa passar, porque Ele está aqui se movendo. Ele está aqui se movendo. Radarayosore lerechore lere. Herandarayosore kandarayosore lerechore lerechou. Herandarayosore kandaradayosore lerechou. Herandarayosore kandarayosore. Herandarayosore kandaradayosore lerechou. Obrigada, Espírito, pela tua igreja cheia do teu fogo, do teu poder, da autoridade que nos foi dada. Nada pode resistir à presença do Senhor. Somos livres, livres para adorar o nosso Pai, para dançar na presença dEle. Deixe o Espírito Santo borbulhar dentro de você. E lembre-se, você é livre. Não fique preso por gatilhos mentais do que, não vou fazer isso, que vão pensar. Jesus não pensou nisso quando estava naquela cruz. Ele foi humilhado, todo mundo olhou para Ele e julgava, e Ele não se importou, porque Ele via eu e você. Ele cria que existiria uma geração após geração se rendendo ao nome do Senhor, sendo salvo pela obra dEle. Deixa o Espírito Santo trazer a revelação do amor extravagante de Deus ao seu coração, porque aí nada vai te segurar, nada vai te parar, porque Ele não considerou as coisas que sofreu, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. Oh Deus, abrimos mão. O que a gente abre mão não é nada, Pai, perto do que você fez, mas nós queremos render o nosso coração a Ti nessa noite e dizer, Pai, e nós chamamos, que queremos sim sermos constantemente cheios do Teu Espírito. Espírito Santo, você é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu creio que nessa noite você está trabalhando em cada coração, assim como está trabalhando no meu, Espírito Santo. E não há nada mais que a gente queira que a tua presença. Jesus, Jesus, obrigada. A tua obra não foi em vão, na nossa vida não, porque nós te valorizamos. Nós rendemos da nossa vida, Pai, no teu altar para te servir de todo o nosso coração. Não te servimos por obrigação, Pai. Nós somos teus filhos amados que te servimos por amor a ti, por amor às outras vidas que ainda não te conhecem. E eu te agradeço, Pai, por salvação, cura e libertação nessa noite. Não pare de orar em línguas, vamos adorar a Deus. Oh, gente, aproveita essa oportunidade. Talvez na sua casa você fale, mas você não sabe, não tenho tempo. Ache tempo. Porque sem ser cheio do Espírito Santo, nós não vamos aguentar. Mas cheios do Espírito, nós veremos, com os nossos corações rendidos, sinais, prodígios, maravilhas, milagres diários. Assim como Jesus estava aqui andando, assim como nós vemos em Atos, pessoas sendo curadas, libertas e salvas. E não tem nada a ver com a gente, é para a glória de Deus, porque Deus ama vidas.
E a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos recebido um ensino poderoso, um ensino genuíno, livre de toda contaminação. Então se posicione, nos posicionamos, Pai, nessa noite, no lugar de filhos amados, cheios do Espírito Santo, que queremos mais, porque sabemos que outras vidas estão sedentas. E esse rio de água viva, Pai, rios de água viva que saem de nós, vão saciar aqueles que têm sede e fome da Tua palavra. Aleluia, aleluia.